Bora para a quarta pergunta? Vamos lá. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? É, na verdade, assim, esse assunto, de todas as perguntas que você colocou aqui, essa pergunta foi a que eu realmente pensei mais, porque eu penso muito pouco sobre isso, pensei muito pouco sobre isso até aqui, e aí, voltando para esse assunto, eu pude pensar melhor e lembrar da influência dos cristãos no passado, da influência dos cristãos no meio educacional, a influência dos cristãos no meio político e coisas assim. Então, hoje a gente quase não vê. A gente tem pessoas que são terrivelmente evangélicas nos lugares que têm, né, visão, tem poder, só que a influência é zero, a influência é nenhuma. E aí a gente começa a pensar sobre o nosso papel na sociedade que nós estamos. E aí, pelo menos para mim, é uma vergonha olhar para trás e ver tantos cristãos envolvidos em tudo, em todas as áreas, em várias áreas. Por quê? Porque eles estão preocupados em trabalhar no reino, né? E trabalhar no reino não é trabalhar na igreja, não é você só pregar, não é você cantar, não é você estar dentro do templo só ali, né? Você serve a Deus aonde você está, e Deus vocaciona pessoas. Deus vocacionou vários homens ao longo da Bíblia com profissões. A gente tem em Atos homens ali com profissões que hoje nós chamamos de seculares, profissões que não são, né, enxergadas ali como meios para poder trabalhar no mundo, quando na verdade o que Deus nos chama para fazer é exatamente isso. E aí a gente começa a criar na cabeça que trabalhar para Deus é você ir para missões, trabalhar para Deus é você virar um pastor, trabalhar para Deus é você fazer algo dentro da igreja e não fora. E aí, quando você está fora, quando você está trabalhando numa empresa, quando você está trabalhando em um meio que não é cristão, legitimamente falando, você não está servindo a Deus diretamente. E aí, o missionário, o pastor, os líderes, eles são vistos com muito mais apreço do que o irmão que está lá trabalhando de policial militar, preocupado em ser luz ali, em proteger pessoas, em não permitir que coisas ruins aconteçam com famílias, com crianças e tudo mais. E aí, assim, dentro dessa pergunta e contextualizando com os textos ali, a gente entende que existe uma realidade espiritual no mundo, certo? Existe uma realidade cruel no mundo. Satanás, ele tem agido, os demônios têm agido. E aí a igreja, ela se fecha somente no meio dela, somente entre meios que são aceitáveis. E esquece o resto, né? A pessoa não é estimulada, por exemplo, a ter uma mentalidade cristã convicta, certa, ao estudar medicina, ao ir para a faculdade. Ela não é preparada. Por isso que quando ela vai para a faculdade, começa a estudar, dependendo da faculdade que ela for, o conhecimento dela é sufocado. E aí ela se desvia, ela sai fora, ela não quer mais saber de igreja, ela não quer mais saber de nada. E ela não foi preparada para isso. Esse jovem, o adolescente, não foi preparado para isso. Ele não foi ensinado que a profissão dele deve ser um caminho para que ele sirva a Deus. A profissão dele deve ser um caminho para que ele possa executar aquilo que Deus colocou na mão dele, para poder pregar, para poder ser luz, para poder fazer o negócio acontecer, né? Então, a igreja, ao meu ver, eu não sei se eu diria que ela tem que ser soberana sobre todas as áreas da sociedade, porque assim, eu não sei qual contexto que as pessoas vão entender o soberano aqui, né? Então pode gerar confusão para as pessoas, principalmente batista, quando é da Convenção Batista Brasileira, gosta de ser da igreja ser soberana e tal. Mas a ideia de a igreja estar presente, sim, sim, em todas as áreas da sociedade, em todas as esferas, é algo que eu entendo de Deus para nós. A gente precisa, sim, usar a nossa profissão, que não é só ser missionário, que não é só ser pregador, que não é só cantar no louvor, né? O cara que está lá servindo a Deus, sendo um médico, ele é tão importante na vocação dele quanto o missionário que está indo para fora do país pregar para um povo que não tem o acesso à Bíblia e tudo mais. Ele é tão necessário
É tão necessário um cristão nesse meio para falar com pessoas. A gente conhece trabalhos de capelania, pessoas que estão no leito, estão ali prestes a morrer. A gente sabe, eu pelo menos ouvi vários e vários testemunhos de cristãos médicos, enfermeiros que estão ali. Poxa, imagina se não tivesse gente em todas as áreas. E talvez seja por isso que o nosso país, o mundo, ele caminha do jeito que caminha. Porque, infelizmente, a igreja não executa o papel dela na sociedade como deveria. Eu falo por mim, eu começo por mim, eu não posso ser hipócrita, eu começo por mim. Eu demorei para entender o meu chamado também no mundo. Eu demorei para entender que Deus queria me usar onde eu estava. Hoje, graças a Deus, eu tenho muita oportunidade. Eu tenho oportunidade para pregar para pessoas que são homossexuais, para pessoas que estão fazendo um monte de coisa errada, para pessoas que são certinhas e se vangloriam na vida, na conduta certinha delas. Então, hoje eu entendo isso. Eu entendo que Deus me quer em um lugar com outros ímpios ali, porque eu preciso fazer diferença, eu preciso ser luz, eu preciso estar ali. Se eu não estou ali e não tem um outro cristão ali, aquelas pessoas não vão nem ouvir, aquelas pessoas não vão saber quem é Jesus, o que é evangelho, nem nada. Então, para mim, como eu não diria que a igreja é soberana, mas eu diria que é um chamado de Deus para todo cristão que atue em todas as áreas da sociedade, em todas as esferas. É claro que existem algumas esferas que são perigosas. O meio político, por exemplo, muita gente fala que todo mundo que está lá dentro é bandido, né? É sujo, é ladrão e tal. Mas, poxa, se todo mundo lá é assim, na visão das pessoas, não precisa de alguém lá para fazer diferença? Não tem que ter alguém lá que vai estar firme, que vai pregar, que vai ir contra aquele tipo de coisa? Agora, se não tem, eu estou entregando essas pessoas à condenação. Elas são condenadas e para mim tanto faz. Aí a minha visão sobre Deus, minha visão sobre o evangelho, sobre salvação, sobre condenação, isso tudo para mim perde total sentido. Isso para mim é inútil. Então, eu entendo. Sim, a igreja tem que estar presente em todas as esferas da sociedade. Todas, todas. Claro, com sabedoria, sabendo muito bem a função que tem que executar e tomando cuidado. Tomando cuidado, porque Satanás é astuto, Satanás ele age, os demônios agem, e se a gente estiver em um lugar, como por exemplo a política, e aí a gente vê Satanás agindo e dá lugar para Satanás nesse tipo de contexto, a gente cai e aí a gente está entregue e fica igual a todo mundo. Mas é necessário, é preciso que a igreja esteja presente em todas as esferas da sociedade. Talvez o Brasil esteja, o mundo esteja como está, porque realmente os cristãos não estão presentes onde deveriam estar. Eu ouvi um pastor falar que o grito das pessoas que vêm contra a igreja, a gente fala, ai, mas eu estou sofrendo com esses abusos, estou sofrendo com essas calúnias. É culpa nossa. A sociedade está vivendo o que está vivendo porque a gente se isolou. A gente acha que ser cristão é estar dentro de quatro paredes onde você está protegido. Não. Você falou, é necessário que a igreja esteja. Não, é um sonho de Deus que a igreja esteja causando influência. A igreja era para ser um lugar de porto seguro, era para ser um lugar de referência. Não, perdeu. Perdeu. Hoje você fala igreja já é escárnio. Né? Você tocou vários assuntos aí, e eu falo para você, eu brinco aqui, sabe onde a igreja tem que ser soberana? Onde ela tem que ser, dominar? No mundo. Palavra, oração, jejum, intercessão, atos de justiça para o homem. Isso ela tem que dominar. E tem coisas aqui que vai mostrar para ela quem que ela é para dominar nas regiões celestiais. É lá que ela tem que dominar. Lá não é influência, lá é domínio. Lá que domina. Por quê? Como você disse, pô, mas a política é um lixo, tá? A política é suja, sim, mas o que está influenciando a política ser o que é hoje? É um anjo de Deus? É o Espírito Santo? É Jesus? Não. São potestades e principados que estão influenciando aquelas pessoas. Aí, eu, como igreja, eu tenho que lutar com quem? Com o político ou com quem influencia a política para a corrupção? Agora, qualquer cristão pode ir lá? A Bíblia mostra dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito Santo. A gente só olha os dons espirituais. Os dons do Filho, os dons do Pai, ninguém quer saber. Principalmente porque os dons do Filho é celibato, é martírio, ninguém quer esses dons aí. Só que tem um dom do Pai, que é o dom de governo. As pessoas falam, ai, mas José e Daniel. Eu falei, queridão, o dia que você tiver o testemunho desses dois homens, eu vou clamar para Deus colocar você numa cadeira lá.
para governar para todo mundo. As pessoas se Uhum. esquecem. Daniel, ele governava quem? Os feiticeiros da época. Ele não governava crente. Ele não Uhum. governava hebreu. Ele governava e era líder dos piores. Ele se corrompeu? Não. A igreja não quer que as pessoas vão para um trabalho secular, como você falou, sabe por quê? Porque a própria igreja sabe que ela não preparou essa pessoa para ter caráter lá Uhum. fora. Então ela prefere falar que não, não pode. Por quê? Porque eu não te preparei. Por quê? Porque eu sou uma prostituta. Eu não estou fazendo o meu papel. Então fica aqui dentro, quietinho, que aqui dentro você é crente, aqui dentro. Aqui você é glória a Deus, lá fora você não pode ser. Né? Uhum. Jesus ficou, os três anos do ministério dele, ele ficou dentro do templo, né? Uhum. Não ficou? E quando foi lá, De deu jeito trabalho nenhum. ainda. Não, foi lá 2 vezes, para ensinar o povo e a segunda vez para dar trabalho, para quebrar tudo lá. Uhum. Tá? Por quê? Porque a vocação da igreja é para onde? Eclésia, chamado para fora, ou chamando-os de fora, depende o estudo de cada um, que cada um tem do grego aí. Ela Uhum. perdeu a sua essência, ela perdeu a sua identidade. Porque se ela entendesse que o trabalho dela é espiritual no que é vertical aqui, e é humano no que é horizontal, é atos de justiça. A igreja deveria ser o lugar para as pessoas olharem, pera um pouquinho, tá tudo perdido, a economia tá perdida, a política tá perdida, tá tudo perdido. Aonde que a gente pode buscar orientação? Na igreja. Uhum. A igreja tem que estar dentro da política? Não, ela tem que ser um braço da política. Prefeito, o que que a cidade está precisando? Qual que é a demanda da cidade? De forma administrativa, você vai fazer o que você pode lá. E nós vamos Uhum. orar, nós vamos dar a mão de obra, a gente vai ajudar como a gente pode e vai buscar em Deus o que está acontecendo com a cidade. Não, eu quero um vereador lá para o vereador tirar os impostos da igreja. Eu quero um vereador lá que, ao mesmo tempo que ele tira o imposto, ele vai pedir para asfaltar a rua da igreja depois. Eu quero um vereador lá que faça lei para beneficiar a igreja. Não, o vereador cristão que tem que estar lá é para beneficiar todo mundo e mostrar que ser cristão é aquilo lá. E Uhum. qual é o papel da igreja? Orar e interceder para que esse cara lá não se corrompa. Com Culto. certeza. Ai, vamos orar. Começou o culto, cantou, ofertou, vamos orar. Você não vê uma oração, o pastor falando assim, Senhor, abençoe cada profissional dessa casa. Que eles sejam luz em cada lugar. Não, parece que não. Só presta se você for pastor, e só pastor também. Porque lembra que eu falei para você que falamos para Jesus que o modelo dele não funciona? Uhum. Falamos para Jesus, Jesus, você deixou 5 ministérios. A gente não quer, a gente quer um só. Tá? Esse não serve, isso não existe mais e acabou, que você é um mentiroso. Mais ou menos isso. Né? E é a mesma coisa, só pastor. Agora, o médico, que ganha, sei lá, 20 mil por mês e fala, vou sustentar uma família na África e é missionário. É. Mas amém. Vamos lá. Quinta pergunta. Bom demais falar sobre essas coisas, né? Muito bom. É porque realmente Deus nos desafia o tempo todo nisso. E a igreja tem que estar preparada, né? Eu preciso entender a minha vocação. E vocação é isso. Todo cristão tem uma vocação. E essa vocação não é ficar preso, é sair. É claro que eu acho muito importante estar na igreja, ter comunhão com os irmãos, cantar, louvar, É o aprender. nosso QG, né? É o Exatamente. quartel-general. É o Isso, eu, quartel-general. eu me fortaleço ali, eu cuido das pessoas, mas eu preciso entender o meu chamado. E você falou sobre a questão do prefeito e tudo mais. Enquanto a gente negligencia esse tipo de coisa, sabe quem está lá? As pessoas que acreditam o contrário da gente. As Sim, e pessoas tá que lá estão. apoiando, tá lá Tá ajudando lá. e tá tendo voz. E tá tendo voz. Pois é. A gente Então perdeu fica voz, aí. a gente perdeu a voz porque a gente precisa dar testemunho, mas amém.